Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na carta aos irmãos em Roma, ou no livro de Romanos, capítulo de número 4, o versículo de número 20. Romanos, capítulo 4, versículo de número 20. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de podermos retornar a esta casa de oração. Doce Presença é uma igreja que já está no nosso coração, que nós temos carinho, afeto pelos irmãos, e que Deus em Cristo possa continuar a abençoar esta igreja e a todo este ministério. Eu trago aqui também um abraço do pastor Wagner, que não pôde vir, que está cumprindo uma agenda, mas ele disse para eu mandar um abraço para os irmãos, né? Então eu deixo aqui um abraço do pastor Wagner. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos acharam Romanos capítulo 4, versículo 20? Amém. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Eu quero pregar esta noite sobre promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Então essa mensagem é para você. Deus irá falar com você esta noite. Meus irmãos, quando nós falamos acerca de promessa e tratando-se de promessa de Deus, a palavra promessa aqui no grego, ela dá uma ideia de promessa feita pela bondade do coração de alguém de forma incondicional. Isto é promessa de Deus. Então Deus nos prometeu não porque merecemos alguma coisa. Deus nos fez promessa porque Deus é bom. Deus te fez promessa porque Deus é bom. E para falar de promessa, o texto que nós usamos está referindo-se a Abraão ou Abrão. Você vai perceber na Bíblia que Deus chamou a Abraão 400 anos depois do dilúvio. E quando nós falamos acerca de Abraão, existe muita lenda que gira em torno deste nome. E uma das lendas que eu mais gosto acerca de Abraão é a lenda que diz que o pai de Abraão, além de ser idólatra e de ter na sua casa cerca de 12 ídolos, prestando culto a esses ídolos uma vez por mês, preenchendo o seu ano com idolatria, além de ser idólatra, o pai de Abrão, segundo uma lenda, ele tinha uma fábrica de ídolos, uma fábrica de imagem. E a lenda diz que um dia o pai de Abraão precisou deixar a loja de ídolos e deixou Abraão na frente dos negócios. A história diz que uma mulher trouxe uma oferta de carne para aqueles deuses ou para aqueles ídolos da loja do pai de Abraão. Abraão pegou um pedaço de madeira, quebrou todos os deuses da loja de seu pai, menos um. E o que ele não tinha quebrado, ele pegou a madeira e colocou na mão deste Deus. E quando o pai de Abrão retorna,
e vê toda a sua loja quebrada, ele pergunta a Abraão o que aconteceu. E a lenda diz que Abraão diz ao seu pai: pai, uma mulher trouxe uma oferta de carne para os deuses, e todos eles desejaram, mas este Deus que está com um pedaço de madeira na mão, ele é mais forte do que os demais, e ele quebrou, ele derrotou os outros deuses. O pai de Abraão olha para Abraão e diz: Abraão, isso é impossível, porque esses deuses têm olho e não vê, tem boca e não fala, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa. A lenda diz que Abraão olhou para o seu pai e disse: pai, que os seus ouvidos ouçam o que está dizendo a tua boca, porque os teus deuses têm olho e não pode ver, tem boca e não pode falar, tem mão e não pode apalpar, tem pés e não anda. É diferente do nosso Deus, irmão. O nosso Deus, ele te enxerga, o nosso Deus, ele te alcança, o nosso Deus, ele te ouve, o nosso Deus, ele te ama. Falar de Abraão é falar de uma das pessoas mais importantes do livro do Gênesis ou da Bíblia. Quando Moisés foi escrever o Pentateuco, ele dedicou 11 capítulos para falar o que aconteceu antes de Abraão. Agora, para falar de Abraão, ele usou 13 capítulos. Abraão é o único homem na Bíblia que é chamado de amigo de Deus. E você vai perceber no texto bíblico que Deus cultivou a fé de Abraão de 3 formas. Primeiro, Deus cultivou a fé de Abraão fazendo a ele promessas. Segundo, Deus cultivou a fé de Abraão se manifestando a Abraão. E terceiro, Deus cultivou a fé de Abraão colocando Abraão em prova. Então Deus usa 3 formas para nutrir a nossa fé. Deus nos faz promessa e a promessa nutre a nossa fé. Deus faz aparições ou manifestações e as manifestações de Deus nutrem a nossa fé. E a terceira e mais dolorida veículo para nutrir a fé é a provação. Deus nos prova para nutrir a nossa fé. Se Deus te fez promessa, Deus está nutrindo a sua fé. Se Deus se manifesta a você, Deus está nutrindo a tua fé. Se Deus está te provando, Deus está nutrindo a sua fé. Então foram as 3 formas que Deus usou para nutrir a fé de Abraão. Deus nutria a fé de Abraão com promessa. Deus nutria a fé de Abraão com manifestações. Deus nutria a fé de Abraão colocando Abraão em prova. Então Deus usou estes veículos para nutrir a fé de Abraão. Talvez a tua fé hoje está sendo nutrida por promessas, ou talvez a tua fé está sendo nutrida por manifestações de Deus, mas tem pessoas que estão sendo ou tendo a fé nutrida através de provação. Deus está provando você para nutrir a sua fé, para elevar a tua fé, para levantar a tua fé. A Bíblia diz que a vida de Abraão, ela começa com obediência e separação. Porque Deus vai na terra de Ur, onde morava Abraão, com seu pai Terá, que era idólatra. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão precisa retirar-se do meio da sua parentela. O chamado de Abraão exigiu dele obediência e separação. E aqui eu entendo que ou a fé nos separa do mundo,
ou o mundo nos separa da fé, porque viver para Deus exige obediência e separação. E Abraão entendeu que para atender o chamado de Deus precisa sair, precisa se separar para Deus. E partiu Abraão sem saber para onde ia. Como é que alguém deixa a casa do pai, o conforto do lar, a garantia de um futuro, para sair sem saber para onde ia? Irmão, é por isso que Abraão é considerado pai da fé, porque enquanto Deus ia nutrindo a fé de Abraão com provações, Abraão ia passando nos testes, Abraão ia passando pelas provas e a sua fé ia sendo nutrida. Abraão sai da terra dele, do meio da parentela, e aos 75 anos de idade Deus faz promessas a Abraão. Quantos anos Abraão tinha? Olha a promessa de Deus para Abraão com 75 anos. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que lhe amaldiçoarem, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus faz a promessa de que de todas as famílias da terra seriam benditas, isto é uma promessa messiânica. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Judá, da descendência de Judá vem Jesus. As famílias são benditas em Jesus, mas isso é uma promessa que Deus fez Então Abraão, através de ti, do que virá de ti, da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus faz uma promessa para Abraão, algumas promessas, e Abraão vai enfrentar. Porque Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, e Abraão não tem filhos. Abraão é um senhor de 75 anos de idade, e a sua esposa é estéril, ela não pode gerar. Então Abraão vai ter alguns problemas, algumas dificuldades que Abraão enfrenta por conta dessa promessa. Primeira dificuldade, a idade avançada. Segunda dificuldade de Abraão, a sua esposa era estéril. Terceira dificuldade de Abraão, desde que Deus havia prometido que Abraão seria pai, já havia se passado 11 anos. E aí Abraão, aos 86 anos, ele vai escolher os seus métodos próprios. Havia um código chamado Código de Hammurabi, que dizia que se a esposa não podia dar filhos, ela podia ao menos dar a sua escrava ao seu esposo, para que ele tivesse filhos com ela, e assim o seu esposo tivesse uma descendência. Então o que Abraão vai fazer? Abraão vai escutar a esposa Sara, vai recorrer ao código de Hammurabi, vai se deitar com Agar e vai gerar filhos com Agar. Quando Abraão deita-se com Agar, isso representa os esforços humanos. Sabe como Abraão queria cumprir a promessa de Deus? Dando uma ajuda para Deus. Sabe como Abraão queria que Deus cumprisse a promessa? Com uma ajudinha dele. Então Abraão vai com seus esforços humanos tentar ajudar Deus a cumprir promessa. Só que Abraão precisava entender que não é o meu esforço, o seu esforço, ou o nosso esforço que vai cumprir promessa. O que cumpre promessa é a graça
graça de Deus sobre nós. Então, se você tem promessa, não saia de onde você está, fique no lugar que Deus te colocou, permaneça onde você está plantado, porque a promessa vai te alcançar, a promessa vai chegar, Deus vai realizar sem o teu esforço. Eu entendo Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse que ele seria pai. Quando ele deita-se com Agar, ele já tem 86. 11 anos se passaram e Abraão ainda não era pai. Então Abraão disse: eu vou dar um jeito. Eu vou usar os meus recursos, mas não são os meus, os teus, os nossos recursos que irá cumprir a promessa que Deus te fez. O que vai cumprir a promessa é a graça sobre ti, é a graça sobre você. Levante a tua mão. A graça está sobre ti e é a graça divina que vai cumprir as promessas de Deus sobre a tua vida. Abraão deita-se com Agar, tem um filho com ela. E aí Sara, ou Sarai, a esposa de Abraão, ela olha para Abraão. Primeiro ela culpa Deus, depois ela culpa Abraão. Aí ela pega a escrava Agar, que ela mandou deitar-se com Abraão, ela dá uma surra na escrava e manda ela embora. E aqui eu começo a entender a arte de nós colocarmos a culpa nos outros. É ela quem dá a ideia para Abraão, é ela quem manda Abraão deitar-se com Agar, e aí ela culpa Deus por ela ser estéril, ela culpa Abraão por ter se deitado com Agar, ela dá uma surra em Agar e Agar foge. Abraão tem um problema. O ato de tentar ajudar Deus, ao invés de abrir portas para Abraão, lhe traz dificuldades. O ato de tentar com as suas forças ajudar Deus a cumprir promessa, ao invés de abrir horizontes para Abraão, estreita-lhe o caminho e lhe traz dificuldade. O que Abraão precisava fazer era esperar o tempo do cumprimento da promessa. O que Abraão precisava fazer era esperar a manifestação da graça para a promessa ser cumprida. O que nós precisamos fazer esta noite é esperar a manifestação da graça de Deus para cumprir a promessa que Ele fez. O que eu acho mais bonito no texto é que as fraquezas de Abraão não anulou as promessas de Deus. Olha para quem Deus fez promessa. Deus manda ele sair da casa, no meio da parentela, e ele leva o sobrinho, o Ló. Abraão desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, lá havia fome. Abraão, em todo lugar que Abraão ia, Abraão levantava altar para Deus. O único lugar que Abraão não levantou altar foi no Egito. E onde é que a descendência de Abraão vai ser escrava? Porque onde não há adoração, o povo fica escravo. Abraão não levanta altar no Egito. Quando chega lá no Egito, Abraão mente. Então peraí, Deus fez promessa para alguém que quando mandou ele sair da parentela, ele levou alguém. Deus fez promessa para alguém que desce ao Egito sem a direção de Deus e chega lá, não levanta altar de adoração. Deus fez promessa para alguém que quando chega lá, ele ainda mente.
Deus fez promessa para alguém que deitou-se com a escrava, na intuição de tentar adiantar a promessa de Deus, mas mesmo assim, com todas essas fraquezas e falhas, as falhas de Abraão não anularam as promessas de Deus. Levanta a tua mão. Você pode ser o crente mais fraco desta igreja hoje aqui. As promessas de Deus ainda estão de pé para você. Você pode ter errado, ter falhado, ter cometido fraquezas e tropeços, mas as suas fraquezas não anulam a promessa de Deus. As suas falhas não aniquilam a promessa de Deus. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Deus, quando te fez promessa, conhecia as suas fraquezas. Deus, quando te escolheu, sabia quem estava escolhendo. Deus, quando olha para Abraão e manda Abraão sair do meio da parentela, Deus sabia que Abraão ia levar Ló. Quando Deus faz promessa para Abraão, dizendo que Abraão ia ter um filho, Deus sabia que Abraão ia deitar-se com Agar, na intuição de tentar ajudar Deus. Mas mesmo assim, com todas essas fraquezas, a promessa ainda estava de pé para Abraão. As nossas fraquezas não anulam a promessa de Deus. Promessa feita por Deus não é promessa anulada por causa das nossas fraquezas. Glória a Deus. Você tem promessa? Você tem promessa? Mesmo fraco, a tua promessa ainda está de pé. Mesmo frágil, a promessa ainda está de pé. Mesmo que você tenha tentado trilhar caminhos no intuito de ajudar Deus e deu errado, a promessa ainda está de pé. Você tem promessa. Você tem promessa, e promessa feita por Deus. Abraão, do capítulo 16 ao 17, é um período de 13 anos. Abraão deita-se com Agar, tem um filho com ela, e Abraão fica 13 anos sem ouvir a voz de Deus. 13 anos. E quando Deus vai falar com Abraão 13 anos depois, Deus diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que para Ele não há impossíveis. Agora Abraão já tem mais de 86 anos. A esposa de Abraão está com 90. E olha o que Deus está dizendo: vai gerar. Às vezes nós ficamos olhando para algumas promessas de Deus, e na ótica humana tem coisas que Deus fala que parece absurdo. Como é que pode um senhor de quase 100 anos gerar filhos? Como é que pode uma senhora de 90 anos, estéril, gerar filhos? Agora, se Deus falou, irmão, vai ter 100, 200, pode ter a idade que tiver. Se Deus falou, Ele cumpre a promessa que Ele fez. Ele cumpre a promessa que Ele fez. Abraão precisou confiar em Deus quando todas as aparências indicavam o contrário.
Tem hora que Deus fala uma coisa e o que a gente vive é o contrário do que Deus disse. Parece que nós estamos na contramão do que Deus disse. E aí nós ficamos pensando, mas Deus não falou, mas Deus não falou, mas Deus não falou, mas Deus não... Calma, irmão, a graça vai se manifestar, a graça vai se manifestar, a graça vai se manifestar, a graça vai se manifestar. O desafio desta noite é confiar em Deus, mesmo que pareça que nós estamos na contramão do que Ele disse. Um dia Deus falou para o povo de Israel que eles iriam entrar numa terra que mana leite e... Irmão, eu fiz um estudo sobre a terra de Canaã, e havia um cântico em Canaã que dizia assim: aqui não chove, das cachoeiras não sai água, sai mel. Cacho de uva, segundo os historiadores, um cacho pesava de 5 a 6 quilos. O cacho de... Eu fico imaginando o tamanho ou o peso da melancia de Canaã. Se o cacho de uva pesava de 5 a 6, né? E Deus falou: eu vou colocar vocês nesta terra. Moisés pegou 12 homens e disse: vamos ver se a terra é boa. Mandou para espiar. Eles ficaram 40 dias olhando a terra, e eles voltaram com um relatório. Irmão, era unânime. Todos diziam: a terra é boa, mana leite e mel. Só que 10 deles, que eram a maioria, chegou diante de Moisés, de toda a congregação, e disse: Moisés, a terra é boa, mas não dá para entrar lá não. Flávio Joséfo disse que o discurso deles foram esse: para entrar em Canaã precisa atravessar rios. Desculpa, e os rios são profundos. Precisa escalar montanhas, e as montanhas são inacessíveis. O povo lá, Moisés, é forte, é terra de gigante. Pasmem, um homem descendente desse tribo de gigante aí, um deles media de altura 4 metros, a largura dele era 1,80 m, e a cama era de ferro para não quebrar. Eles disseram: não dá para... Moisés, para entrar lá tem que atravessar rios, e os rios são profundos, tem que escalar montanhas, as montanhas são inacessíveis, o povo lá é forte, a cidade é poderosa, os homens são gigantes. Moisés, não dá para entrar lá. Só que tinha 2 que disse: se Deus falou, aleluia, nós vamos entrar. Gigante, alguém disse: vamos levantar um líder aí para nos levar de volta ao Egito. Só que Josué e Caleb disse: espera aí, se Deus prometeu, nós vamos atravessar os rios profundos. Se Deus prometeu, nós vamos escalar as montanhas inacessíveis. Se Deus prometeu, nós vamos combater o povo forte, a cidade poderosa, e não vai ter nenhum gigante que vai ficar de pé, porque quem nos prometeu é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Levante a tua mão para o céu. Hoje você vai atravessar os rios profundos, escalar as montanhas inacessíveis, combater povo forte, cidade poderosa, e nenhum gigante vai ficar de pé diante da tua presença, porque maior é Deus que te fez a promessa, maior é Deus que te fez a promessa, maior é Deus que te fez a promessa. E aí o texto aos Romanos diz que Abraão com 100 anos, Sara com 90, e não duvidou Abraão da promessa por incredulidade.
mas antes foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão entendeu depois de todo esse processo que é tudo o que ele precisava fazer enquanto a promessa não cumpria era dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas nem imaginam que dar glória a Deus fortalece a fé, porque a Bíblia diz que foi Abraão fortificado na fé, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Quando eu dou glória a Deus, a minha fé é fortificada. Eu dou glória a Deus, Ele fortalece a minha fé. Eu dou glória a Deus e Ele fortalece a minha fé. Fique de pé. Aleluias, glória a Deus. Deus está esta noite nos convidando a confiar nele, ainda que todas as aparências indiquem o contrário. Deus está nos desafiando a manter a confiança na promessa que Ele nos fez. Eu vou dizer de novo, Deus está esta noite nos desafiando a mantermos a confiança nele, mesmo com todas as aparências dizendo o contrário. Se foi Deus quem falou, nós vamos viver promessa de Deus. Se foi Deus quem disse, nós vamos atravessar os rios profundos. Se foi Deus quem disse, nós vamos escalar as montanhas inacessíveis. Se foi Deus quem disse, nós vamos combater povo forte, cidade poderosa. Nenhum gigante ficará de pé diante de nós, porque nós estamos confiando no Deus que nos fez a promessa. Feche os seus olhos. As tuas fraquezas não anularam a promessa de Deus. As tuas fraquezas não anularam as promessas de Deus. Deus, quando te escolheu, sabia quem você era. Deus sabia das tuas limitações, Deus sabia das tuas fraquezas, Deus sabia das tuas vagueações, e isto não anula a promessa de Deus, porque Deus conhece você. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer a esta igreja que é chegado o tempo de cumprimento de promessa, ainda que as aparências indiquem o contrário. Deus está dizendo sim, Deus está dizendo que é agora, Deus está dizendo que chegou o momento. Confia nele, você vai viver promessa que Ele te fez. Urebandaraço, terbianda, galabandagaia, uevandoro, bandagandoro, se tergia la perde, orofarmanduri, andarabandarabaxandarabaia. A graça de Deus é manifesta essa noite na doce presença para cumprir promessa. A graça de Deus é manifesta esta noite nesta igreja para cumprimento de promessa. A tua fraqueza não anulou a promessa de Deus. Confia nele, é tempo de viver promessa. Deus justo e fiel. Aí Deus manda um anjo na tenda de Abraão. E o anjo vem com uma mensagem dizendo que no tempo determinado Sara vai ter um. Aí ela ria. Noventinha? Filho?
Poderoso Senhor. Ai, exaltado Deus. Só que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Aleluia. Glória a Deus. E apesar de termos fraqueza, a promessa continua, a promessa continua, a promessa continua, a promessa continua, a promessa continua. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Deus. E aí vai nascer a promessa. E qual vai ser o nome? Isaac. Riso. Causador de riso. Porque quem ouvir o cumprimento dessa promessa vai alegrar-se conosco. Quem ouvir o cumprimento dessa promessa vai alegrar-se conosco. É tempo de gerar. O teu Isaac está chegando aí. Deus vai colocar um riso, um sorriso em tua face. É tempo de cumprimento de promessa para você. Põe a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa de oração. Deus lhe fez promessas. Deus lhe fez promessas. Deus lhe fez promessa. E foi Abraão fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o Deus que fez a promessa é poderoso, 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 poderoso para cumprir a promessa que Ele fez. O teu Isaac vai chegar, o teu riso vai chegar, o causador de riso vai chegar, a alegria vai chegar. Deus esta noite está manifestando a tua graça para cumprir promessa. Nós vamos orar a Deus agora. É hoje que aquela promessa esquecida será lembrada e manifesta na sua vida. É hoje que você vai olhar e vai dizer: estava tudo dizendo ao contrário, mas a graça manifestou a promessa e eu entendi o que Deus queria para mim. Deus queria que eu tivesse confiança nele, mesmo que as aparências diziam o contrário. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em o nome de Jesus eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor. E eu quero te bendizer porque é tempo de cumprimento de promessa. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque ainda que eu seja falho, fraco, cheio de vagueações e fraquezas, isto não anulou a tua promessa para mim, a tua promessa para nós. O Senhor ainda mantém a promessa de pé, apesar dos nossos erros, fraquezas, falhas, vagueações. Senhor, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Jesus, hoje nós vamos dar início à promessa. Nós vamos chegar, nós vamos atravessar os rios profundos, Senhor, escalar as montanhas inacessíveis, combater o povo forte, a cidade poderosa. Senhor, a terra pode ser terra de gigante, mas é nossa por promessa, é nossa por promessa, é nossa por promessa. Nós vamos pisar lá na terra boa, que manda leite, que manda mel, em o nome de Jesus. Por mais absurdo que seja a promessa, eu ainda acredito, Senhor. Senhor Deus, por mais ilógico que seja, eu ainda acredito. Por mais irracional que não entre na nossa mente, eu ainda acredito. Fortalece a fé nesta hora, fortalece a fé deste crente neste momento, Senhor. Nutre a fé dele com promessa, nutre a fé dele com manifestação. Coloca a tua
tua mão, coloca a tua mão, coloca a tua mão, renova a esperança, renova a esperança. Tem gente vivendo o oposto do que o Senhor disse, ó Deus. Ele está na contramão, as coisas não fazem sentido para ele. Ele está pensando, mas Deus não falou, Deus não disse, cadê que não acontece? As coisas vão indo de mal a pior. Hoje, ó Deus, nós estamos sendo desafiados a confiar, a confiar, a confiar, a confiar. Eu confio em Ti, nas Tuas promessas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para